Olá pessoal, tudo bem com vocês? De novo, professor Jefferson. A Franz ajudando a gente aqui com a tradução para Libras. Vamos trabalhar mais uma aula de ciências. Agora a gente vai entrar numa rodada de retomada de conteúdos. Frequentemente a gente vinha fazendo algumas revisõezinhas para fixar o tema. Aí passou esse período todo do primeiro trimestre. Teve as aulas que vocês tiveram presencialmente na escola. Teve as aulas que vocês tiveram com a professora Larissa. E teve esse período comigo. E agora a gente vai retomar do período desde a professora Larissa até a nossa última aula de sistema solar. Teremos então uma sequência aí de uma semana de retomadas com 3 aulas, começando hoje. Combinadinho? Pega o seu caderno e nessa retomada você verifica se você tem as anotações dessas aulas. Se você não tem, Google Classroom, acesse os slides das aulas passadas, anote. Por quê? É uma forma de você fixar esse conteúdo, que é importante. Importante para as aulas de ciências, importante você ter esse conhecimento para a sua vida. Combinado? Acesse o Aula Paraná para você acompanhar essas aulas, né? Assista na televisão sempre nos momentos que passa. Não deixe acumular. Afinal, é 5 aulas todo dia. Como é que você vai repor isso? Vai ficar inviável depois, né? Entrou no Classroom? Confirme sua presença, para que você não leve falta. Isso está sendo contabilizado. Está sendo tudo muito bem anotado. Combinadinho? Tire suas dúvidas com o seu professor. Use as ferramentas que você tem disponível. Combinamos? Vamos em frente. Olha aqui. Aula de hoje. Vamos rever. Aula 5 e 6. Partículas subatômicas. O comportamento das partículas subatômicas. Aplicar as técnicas de modelagem. Então vamos ver como o modelo do átomo foi definido. As regras para dar nomes para os átomos. E entender e aplicar a simbologia, os símbolos que a gente usa para representar os átomos. Perceber a alteração no número de elétrons na eletrosfera. Então, também vamos estudar o comportamento disso. Vamos ver com tantos detalhes como vimos nas aulas? Não. A gente vai ver só os tópicos mais relevantes de cada aula. Combinado? Vamos em frente. Olá, estrutura do átomo. Lembra desse desenho 3D bonitinho? Isso. Lá no centro, segundo a teoria de Rutherford Bohr, nêutrons e prótons. A região densa, o núcleo, onde está a massa do átomo. Ao redor, dando voltas, a eletrosfera, feita de muitos ou apenas um elétron. Próton, carga positiva. Elétron, carga negativa. E o nêutron, sem carga. Nem positivo e nem negativo. Maravilha? Olá. Elétrons. Eles são distribuídos em níveis, em camadas. Cada um tem sua órbita. Dá para comparar com o sistema solar. Lembra aquela frase dos indígenas que eu trouxe para vocês na aula de cosmologia? Que a Terra é o reflexo do espaço? Então, o sistema solar a gente pode vê-lo refletido em um átomo, né? Com o núcleo central e as órbitas ao redor. Quantas órbitas? 7 órbitas. Todos os átomos têm as 7 órbitas? Não, todos os átomos podem ter. Depende dele ter elétrons suficientes para ocupar esses espaços. Quem tem um elétron, ele vai estar bem perto do núcleo. Conforme vai aumentando a quantidade de elétrons, vão preenchendo as camadas mais distantes do núcleo. Ótimo? Então, cada elétron apresenta uma quantidade específica de energia. A gente tem isso calculado, mas não é o caso de trabalhar no 9º ano. E cada um tem uma órbita, e ao liberar energia, o elétron salta para uma órbita mais distante do núcleo. Aquela comparação bem interessante que eu trouxe para vocês. O elétron recebe energia, salta para a camada mais distante. Quando ele volta, ele devolve essa energia na forma de luz. Eu trouxe aquela comparação filosófica para vocês de um colega meu, que tudo que nós recebemos, nós devolvemos na forma de luz. Olá, gente. Separadamente essas camadas. Nível 1, nível 2, nível 3, nível 4, nível 5, nível 6 e nível 7. Ao redor do núcleo. Núcleo positivo. Tem prótons positivos e nêutrons. Ao redor,
os elétrons negativos. Cada camada tem um nome. Qual o nome? A primeira chama-se K, L, M, N e a última chamando-se Q. Quanto mais distante do núcleo, mais energia para manter esses elétrons ali, mais força. Lembra o exemplo que eu dei? Você dá a mão para um colega e começa a rodar. Aí quanta energia você precisa para sustentar esse colega rodando? Aí mais colegas vão segurando no ombro do outro e você vai rodar todo mundo. Quanta força, quanta energia para sustentar essa corrente firme. Combinado? Seguindo em frente. Uma tabelinha agrupando isso e dizendo quantas cadeiras, quantas vagas para elétrons cada camada tem. O nível 1, a camada K, tem vaga para 2 elétrons. Já a segunda camada, a camada L, tem vaga para 8 elétrons. A próxima, a M, tem vaga para 18. As camadas estão aumentando, aumenta o número de vagas, chegando ao máximo da camada 4, que suporta 32 elétrons. Por que chegou ao máximo? Porque a partir de agora, a quantidade de energia para manter um elétron é tão grande que por mais que tenha espaço na camada, não tem energia para segurar tanto elétron. Então, a quinta camada, a O, cabem também 32. E aí diminui, a sexta camada, a camada P, só suporta 18. E a sétima camada, a camada Q, suporta somente 8. Em condições naturais. Em condições artificiais, simuladas em laboratório, a gente pode alterar isso. Certo? Mas essas questões à parte deixa para um outro momento da vida escolar de vocês. Vamos lá, um ponto de vista diferente da mesma coisa. Vem cá. O átomo de potássio, com 19 prótons, primeira camada 2, 8, 18, aqui cabem 32. Tem 32? Não, tem somente 2. Espera aí, se cabe 32, por que ele não tem? Porque o número de elétrons que ele tem depende da capacidade do átomo de manter esses elétrons ao redor. Um átomo de 19 prótons não consegue manter todas as camadas cheias com 118 elétrons. Ele consegue manter, no caso do potássio, só até a quarta camada cheia. Dá para preencher com elétrons e retirar? Dá. Isso pode acontecer em condições naturais, mas aí variam até 4 elétrons, a mais ou a menos. Artificialmente a gente pode preencher de elétron ou tirar tudo. Mas aí fica altamente instável. Seguindo. Número atômico. Agora a gente vai falar sobre a parte de representação. Como que eu coloco no papel os átomos? Eu tenho que representar quantos prótons ele tem. O número de prótons é a identidade do átomo. Quem um átomo é? Eu sou o Jefferson. A nossa intérprete, a França. Correto? E o átomo de potássio, quem é ele? O átomo de sódio, quem é ele? O de potássio é o átomo que tem 19 prótons. O sódio é o que tem 11 prótons. Então, o número de prótons é o que dá a identidade do átomo. Se eu mudar o número de prótons, muda o átomo. Se eu mudar nêutrons, não muda o átomo. Se eu mudar elétrons, não muda o átomo. Mudei prótons, muda o átomo. Combinado? Muda todo o comportamento, estado físico, ponto de fusão, ponto de ebulição. Todas aquelas propriedades vistas na aula 1, 2 e 3 se alteram. Agora, se eu mudar nêutron e mudar elétron, eu não mudo aquelas propriedades que a gente estudou na aula 1, 2 e 3. Combinado? Como que a gente representa o número de prótons? Chamamos de número atômico, o símbolo é a letra Z, e ele vai sempre junto ao nome do átomo. Então, tá aqui, ó. Esse é o número atômico. Esse é o Z do átomo de sódio. Esse sódio aqui, que a gente escreve com o símbolo Na, porque é um símbolo internacional, vale em qualquer país, e aí ele foi batizado com o símbolo Na, porque vem de uma palavra do latim chamada natrium. Tudo bem? Mas em português chamado sódio. Maravilha? Z, que é o número atômico, é exatamente o número de prótons, cargas positivas. Vamos seguindo, só uma revisão. Está com dificuldade? Volta na aula 5 e 6. Um átomo é neutro quando o total de elétrons é igual ao número de prótons. Pessoal, simples. 5 cargas positivas, 5 cargas negativas. O sistema está equilibrado, o átomo estará neutro. Combinado? 6 cargas positivas e 5 negativas, opa, está sobrando positiva. O sistema fica
desequilibrado. O átomo está positivo porque tem mais cargas positivas do que negativas. O mesmo pode acontecer 4 cargas positivas e 5 negativas. Opa, está desequilibrado, mas agora ele está negativo. Tudo bem? O átomo está equilibrado quando o número de prótons e elétrons for igual. Por exemplo, o número cloro. Desculpe, número não. O elemento cloro, com o número atômico Z igual a 17, ele em equilíbrio terá 17 prótons e 17 elétrons. Então, o número atômico é igual ao número de prótons, que neste caso será igual ao número de elétrons. Maravilha? Fomos. Anota, resolve e eu já volto. Vou só ler para você. É dado o íon cálcio menos 2. Está em equilíbrio? Que possui número de massa 40 e número atômico 20. Quantos elétrons, prótons e nêutrons apresentam, respectivamente, esse íon? Já voltamos.
Tem que ficar muito atento que esse átomo não está equilibrado. Ele tem carga menos 2. Se ele é o cálcio, ele vai ter 20 prótons sempre. Está escrito ali, ó, Z igual a 20. Então, se ele tem 20 prótons sempre e a carga dele é negativa em 2, significa que ele ganha prótons, perde prótons, ou que ele ganha elétrons ou perde elétrons. Exatamente isso. O que vai mudar é o número de elétrons. Se mudar o número de prótons, ele deixa de ser cálcio. Então, um cálcio estável, 20 prótons, 20 elétrons. Ele está com carga menos 2, estão sobrando 2 elétrons. Então, aumenta a quantidade de elétrons. Quantos? 2 elétrons a mais. E a balança pende para o lado dos elétrons. O átomo fica negativo, porque o elétron tem carga negativa, estão sobrando cargas negativas. Então, vem aqui. Número atômico 20, 20 prótons. Carga menos 2, sobram 2 elétrons. Então, 22 elétrons. Quantos nêutrons? Massa 40. A massa é próton mais nêutron. 20 mais quanto dá 40? Isso, 20 mais 20. Então, ele vai ter 20 prótons, 20 nêutrons e 22 elétrons. Olá? A ordem é elétron, próton, nêutron. Então, 22, 20, 20, letra B. Maravilha? Seguimos. Número de massa, prótons mais elétrons. Representado pela letra A, vem da soma de prótons, prótons mais nêutrons. Falei prótons mais elétrons. Corrija aí. Maravilha? Gente, por que não soma elétron? Elétron tem massa insignificante. A carga dele é importante, mas a massa é insignificante. Tirar um elétron de um átomo é equivalente a tirar um cabelo do professor Jefferson. É insignificante. Isso aqui é resultado de muito cabelo que eu perdi. Perdi não, eles se mudaram por queixo. Elemento químico X possui 20 prótons e 48 nêutrons. Um elemento inventado, uma situação inventada. Qual é o número de massa desse elemento? 20 prótons, 48 nêutrons. Massa, soma isso. 68. Vamos em frente. Outro quizinho, bem simples, bem tranquilo os quizzes. Um átomo é constituído por 28 elétrons e possui um número de massa igual a 50. Assinale a alternativa que apresenta seu número atômico e seu número de nêutrons, respectivamente. Já voltamos. Simples, mas prestem atenção. Por quê? Número de elétrons. Não fala nada sobre a carga, então está em equilíbrio. O número de elétrons vai ser igual ao número de prótons. Então, gente, o número atômico vai ser 28. 28 prótons. Para chegar na massa 50, precisa de 22 nêutrons. Fechou. Simples, né? Seguindo. Símbolo do átomo. Olá, número atômico de um lado, número de massa do outro, o símbolo no meio. A posição do número de massa e do número atômico não tem uma regra que defina o lugar correto. Então, ela pode variar. Podia estar o Z e o A aqui em cima, ou o A e o Z do mesmo lado. Então, como é que eu vou identificar quem é quem? Simples, pessoal. Se os dois valores forem iguais, tanto faz. Você escolhe quem que você quer chamar de número de massa e número atômico. Agora, se os valores forem diferentes, usa o seu raciocínio e você vai lembrar que a massa é um índice maior do que o número atômico. Por quê? Porque o número atômico é só próton.
Massa é próton mais nêutrons. Então, se eu tenho um elemento, por exemplo, o cálcio ali, que tem número atômico 20 e massa 42. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho 20 prótons e na massa 20 prótons mais 22 nêutrons. Beleza? Então, o maior valor será a massa. Combinado? Símbolo do cálcio, Ca. Um outro exemplo. Elementos químicos. Conjunto de átomos que tem o mesmo número atômico. Todos os átomos com o mesmo número de prótons são a mesma coisa, são o mesmo elemento químico. Por exemplo, o hidrogênio. Número atômico, 1. Todos os átomos do planeta que tiverem um próton somente serão hidrogênio. Do planeta não, né? Fora do planeta também. Simbologia disso. Olha lá, o que vale para qualquer lugar do mundo? Símbolo e número atômico. O que muda conforme o lugar do mundo? O nome. Então, o sódio sempre terá número atômico 11 e o símbolo sempre será Na. Agora, o nome varia conforme a língua. Em português, ele chama-se sódio. Em latim, chama-se natrium. Aí vai ter o nome dele em inglês, em chinês, em javanês. Combinado? Presta atenção nisso. Seguindo em frente. Isótopos, elementos que têm o mesmo número de prótons. Combinado? Olha esse exemplo. O nome varia. Hidrogênio de massa 1, hidrogênio de massa 2, que chamamos de deutério, hidrogênio de massa 3, que chamamos de trítio. Todos são hidrogênios. Muda somente a massa. Se o número de prótons não mudou, o que mudou? Mudou o número de nêutrons. Aqui ele não tem nêutrons, só tem um próton. Aqui tem um nêutron, então 1 mais 1, 2. E aqui tem 2 nêutrons, 1 mais 2, 3. Por isso que a massa variou. Combinado? Mas ainda assim, se tem só um próton, todos são hidrogênio. Feito? Seguindo em frente. Olha lá para a gente resolver. Observe os seguintes átomos. 4 exemplos de átomos inventados. O átomo Y, 11,23. O átomo X, 11,24. O átomo Z, 32,80. Maravilha? Indique as verdadeiras. Leia cada uma, veja qual é verdadeira, anota, marque a verdadeira e eu já retorno.
Beleza, pessoal? Um pouquinho de atenção e calma e você acerta. Vem aqui, ó. Número atômico, número atômico e número atômico. Como é que eu sei que é número atômico? O menor valor. Massa, massa e massa. Alguém tem mesma massa? Não. Alguém tem mesmo número atômico? Sim. X e Y tem o mesmo número atômico. Opa! Mesmo número atômico, mesmo número de prótons. Eles são o mesmo elemento. Vamos procurar aqui? 2 e 3 são isótopos, mesmo número de prótons? 2 e 1 possuem o mesmo número de massa. 23 é diferente de 24. 1 e 2 tem igual número de prótons. Maravilha, achei. 1 e 3 são isótopos. Número de prótons 11, número de prótons 32 é igual? Não. Correta a letra C. Seguindo em frente. Íons, os átomos que têm alteração na quantidade de elétrons. Eu mexo na eletrosfera, ele perde elétrons, ele recebe elétrons. Combinado? Doa ou recebe. Está trocando o tempo todo. Alguns átomos, que chamamos de gases nobres, eles são muito estáveis. O que isso significa? Em situações normais, eles dificilmente doam elétrons e dificilmente eles recebem elétrons. Mas são poucos elementos, a maioria está o tempo todo doando e recebendo elétrons. Maravilha? Um átomo é neutro quando o número de prótons é igual ao número de elétrons. Quando isso acontece, ele é chamado neutro. Quando eu mudo o número de elétrons, ele passa a ser chamado de íon. Ele pode remover elétrons, fica positivo, ou ele pode adquirir elétrons, ficando negativo. É estranho isso, né? Porque você pensa assim, se eu ganho, eu fiquei com mais. Se eu estou com mais, por que fica negativo? O que acontece é que a minha carga fica negativa. Eu sou um átomo, Jefferson. Vou pegar meus dedos como exemplo. 5 prótons e 5 elétrons. Feito? Ótimo, está equilibrado. Perdi um elétron. Como é que está minha carga? Está sobrando uma carga positiva. Sobrou uma carga positiva, eu perdi um, mas eu estou positivo. Agora vamos imaginar que eu fosse um átomo com 4 prótons e 4 elétrons. Ótimo. E eu ganho um elétron. Se eu ganho um elétron, eu fico negativo. Porque está sobrando uma carga negativa. Foi? É complicadinho pensar isso, né? Dá uma travada no cérebro. Peraí, eu ganhei e fiquei negativo. Eu ganhei elétrons e a minha carga está negativa. Feito? Olá. No caso do sódio, ele tem tendência a perder elétrons. Portanto, ele fica positivo. Íons positivos nós chamamos de cátion. Número atômico 11 tem 11 prótons. Perdeu um elétron? 10 elétrons. Seguindo em frente, o enxofre já é diferente. Ele tem tendência a receber elétrons. Essas tendências a gente vai estudar. Número atômico é 16. Se ele ganha 2 elétrons, vai ter 16 prótons e 18 elétrons. Feito? Seguindo. A estrutura do átomo bonitinho. Então aqui o núcleo, os elétrons, e ele com tendência a ganhar elétrons. Olha como aumenta a quantidade de elétrons. Então ele virou um ânion. Se ele perdesse, ele seria um cátion, porque ele tem mais cargas positivas. Como ele tem mais cargas negativas, vira ânion. Seguindo. Exercício para vocês. O símbolo para o íon zinco, Zn2+, indica que é um cátion, possui 2 prótons a mais que o respectivo átomo nêutron, perdeu 2 elétrons em relação ao átomo neutro. Analisa, responde, eu já venho.
Facinho, né, gente? Olha lá. Primeira opção, é um cátion. Carga positiva, cátion. Possui 2 prótons a mais que o respectivo átomo nêutron. Pera aí. Se o átomo é o mesmo, eu não mexo no número de prótons. Errado. Perdeu 2 elétrons em relação ao átomo neutro. Se ele perde ou ganha alguma coisa, essa coisa é elétron. Carga 2 mais e indica que ele perdeu 2 elétrons. Feito? Então, a 1 e a 3 estão corretas. Seguindo, outro exercício para vocês. Vem aqui. Observe os átomos abaixo e marque a alternativa correta, identificando que é cátion ou que é ânion. Muito simplesinho. Eu devia ter chamado até de quiz, de tão fácil. Faz aí, anota, eu já venho.
Relembrando, equilibrado, átomo nêutron. Mudou o número de elétrons, perdeu elétrons, cátion, ficou negativo. Ficou positivo, desculpa. Ganhou elétrons, ânion, ficou negativo. Beleza? Vou falar de novo porque como eu errei, pode ser que te deixou confuso. Está equilibrado, neutro. Perdeu elétrons, fica positivo, cátion. Ganhou elétrons, fica negativo, ânion. Maravilha? Vamos em frente. Alumínio, 4+, significa que ele tem 4 cargas positivas sobrando. É porque ele perdeu 4 cargas negativas. Maravilha? Cálcio, 2-, significa o quê? Que ele tem 2 cargas negativas sobrando. Então ele ganhou 2 elétrons. Enxofre, 2+, significa que ele tem 2 cargas positivas sobrando, portanto, perdeu 2 elétrons. Cátion, ânion e cátion. Gente, aqui é só um exemplo que eu criei, não é o comportamento natural desses átomos, tá? Não vai se incomodar com isso. Por quê? Porque a eletrosfera a gente pode artificialmente modificar ela para aquilo que nos interessa. Feito? Então vamos lá. Cátion, ânion, cátion. Feito? Você deve ter acertado, você é muito esperto. Fechando a aula de hoje, nossa retomada. O que nós vimos? Átomos, suas partículas subatômicas. Elétron, próton e nêutron. E aonde elas estão localizadas, né? Prótons e nêutrons no núcleo, juntinhos, firme, né? E os elétrons ao redor girando. Lembra aquela ideia do Rutherford? Um núcleo positivo e espaços vazios com os elétrons passando por esses espaços. Lembra de todo o experimento? Não lembra? Aula 5 e 6. Assiste de novo. Número de prótons é a identidade do átomo. A minha carinha é de Jefferson e eu sou o Jefferson. Muda essa cara, eu deixo de ser eu. Eu passo a ser outra pessoa. Então vamos dizer que eu copiasse o rosto da Frances. Fiquei igual a ela. Certo? É a identidade do átomo. Como é isso para o átomo? Número de prótons. Feito? Que a gente indica pela letra Z. Os elétrons, em camadas, em níveis, ao redor do núcleo. Cada nível com a sua quantidade de energia, e essa quantidade de energia e o tamanho é o que define quantos elétrons cabem. Nível 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Tudo bem? O número de elétrons em cada um não precisa decorar, mas lembre que ele vai aumentando até que chega no momento em que ele atinge o máximo, daí volta a diminuir o número de elétrons. 7 camadas. Nível 1, camada K, nível 2, camada L, e assim vai, M, N, O, P e Q. Feito? Olá, símbolo atômico. Uma letra maiúscula ou 2 letras, a primeira maiúscula e a segunda minúscula. Junto com esse símbolo, que não muda no mundo inteiro, tem o número atômico, que não muda no mundo inteiro. Junto a esse símbolo, o nome, que varia conforme a língua falada. Combinado? Seguindo. Número de massa e número atômico. Junto ao símbolo, menor valor número atômico, maior valor número de massa. Se forem iguais, como é o caso do hidrogênio, você escolhe. Hidrogênio, massa 1, número atômico 1. Ficou fácil. A massa é o quê? Uma soma do número de prótons com o número de nêutrons. Massa não considera elétrons. Por quê? Porque o elétron tem massa insignificante. Isótopos. Mesmo número de prótons. Varia só a quantidade de nêutrons. Então é o mesmo átomo, com um pouco mais de nêutrons ou um pouco menos de nêutrons. E o átomo pode perder ou ganhar elétrons, se tornando um íon. Perde elétrons, fica positivo, chama-se cátion. Ganha elétrons, fica negativo, chama-se ânion. Tranquilo? Tomara que você esteja bem, tomara que você esteja fazendo aquelas atividades que eu sempre sugiro para a sua quarentena. Obrigado por acompanhar a aula de hoje e até a próxima retomada.